O acorde diminuto ele é muito bonito, ele é único, diferente, mas o músico precisa saber utilizar esse acorde corretamente. Por isso, hoje eu vou passar aqui com detalhes, passo a passo, tudo que você precisa saber sobre acorde diminuto e como utilizar corretamente na música, e vou passar vários exemplos aqui de várias formas diferentes que você pode utilizar esse acorde diminuto. Então, fique comigo até o finalzinho aqui, não pule a aula, porque realmente a aula hoje está especial, está show de bola. Mas antes, dê um like aqui, compartilhe essa aula com seu amigo, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho. Então esse acorde diminuto ele é proveniente de uma tonalidade menor, do campo harmônico da menor harmônica. Ele é o 7º grau da menor harmônica. Se você não sabia, está sabendo agora, mas mesmo ele sendo da menor harmônica, é o 7º grau da menor harmônica, nós podemos também fazer arranjos com esse diminuto, trabalhando em uma tonalidade maior também, como eu vou passar aqui vários exemplos para você utilizar nas músicas maiores também, é muito legal. E esse diminuto aparece aí nas aulas de harmonia, quando a gente está estudando harmonia, ele aparece também porque ele faz parte do estudo da harmonia. Mas hoje eu vou passar umas dicas aqui bem práticas para você utilizar nas músicas e deixar as músicas mais bonitas e, claro, você entender um pouquinho mais sobre esse acorde aí misterioso, bonito e elegante, deixando realmente a música aí com uma beleza escondida aí que muita gente não sabia. Agora você está sabendo que pode utilizar esse acorde diminuto em uma tonalidade maior. Então, em cima disso, tudo que eu acabei de falar, esse acorde diminuto ele pode ser trabalhado de várias formas. E a primeira forma é você utilizá-lo como passagem, fica muito bonito, mesmo que a música da forma original, quem fez a composição da música não tenha esse acorde diminuto, você pode colocar no seu arranjo aí que fica muito legal. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um Dó com sétima maior, Sol, que é o dominante, com sétima, e vou fazer uma passagem aqui para o Lá menor, fazendo assim, ó. E Lá menor, com sétima. Eu posso colocar, para dar um brilho aqui na música, um diminuto aqui no meio dessa passagem aqui, que fica legal demais, porque faz esse papel de passagem e fica muito legal. É uma das funções do diminuto, fazer esse papel de passagem, ó. Legal, bonito, e acaba você colocando a música ali, naquele pedaço ali, em outro patamar, criando um arranjo. E você pode também voltar com esse diminuto também, para cair de novo no 5º grau, não tem problema nenhum, dependendo da melodia. Claro que tudo você precisa combinar a melodia com a harmonia, tá? Eu estou falando aqui de música para você combinar. Você não pode também sair colocando qualquer acorde sem que a melodia combine também naquele pedaço ali, senão fica desafinado, é claro, tá? Eu estou falando de arranjo aqui para você colocar a parte do diminuto aqui para dar um brilho na música. Voltando, eu vou fazer a passagem indo e voltando, ó. Legal também você fazer essa passagem aqui. Então é uma maneira muito interessante de você trabalhar com esse diminuto. Muitas das vezes a gente trabalha com o diminuto também caindo no 4º grau da música. Por exemplo, estou aqui em Sol, faço 4º grau, que é nesse caso aqui de Sol é o Dó com sétima maior, e faço Ré com sétima e volto para o Sol de novo. Mas eu posso também colocar um diminuto ali no meio desse Dó com sétima maior aqui, fazendo essa passagem que fica legal demais, ó. Olha só, fica muito interessante. Você pode também trabalhar mais rápido, fazendo direto, ó.
legal demais você pensar nessa ideia de utilizar o diminuto aí da forma correta. Só cuidado para você não sair colocando diminuto em todos os lugares da música. A melodia precisa combinar com a música, tá bom? Por exemplo, há um hino antigo aqui, ó. Ele não tem esse diminuto, mas eu vou colocar para dar um brilho, ó. Não há Deus maior. Um hino bem antigo, ó. Não há Deus melhor. Não tem diminuto, mas eu vou colocar para dar um brilho, ó. Não há Deus maior. Viu a ideia? E assim vai. Eu coloquei o diminuto para criar um arranjo e não atrapalhou a melodia. Então é só tomar cuidado aí com essa melodia e a harmonia. Precisa combinar para não desafinar, tá? O diminuto também, para você saber aqui, é muito interessante. Ele é um acorde único. Os intervalos dos graus desse acorde, eles têm o mesmo intervalo de um tom e meio, sempre. Por exemplo, eu tenho aqui um dó sustenido diminuto. Então a próxima nota dele aqui, ó, um tom e meio depois, eu tenho aqui o Mi. Então esse Mi diminuto, ele é o mesmo acorde que o dó sustenido diminuto. Ele só está invertido, olha só que legal. Se eu pegar também mais um tom e meio para frente, aqui, ó, o Mi, eu tenho o dó sustenido, o Mi. Um tom e meio, eu tenho o Fá sustenido, Sol. Então se eu fizer o Sol aqui, ele também é o mesmo diminuto. Você sabia disso? Então é muito legal para você criar seus arranjos. Então eu tenho aqui dó sustenido, Mi diminuto é o mesmo e o Sol também, diminuto também é o mesmo diminuto. Entenderam por quê? Por causa dessa igualdade aí dos intervalos, um tom e meio, eles sempre vão acontecendo sempre de um tom e meio, então esse acorde se torna único por causa disso. E além do Sol, eu tenho mais um também, o Sol, um tom e meio, eu tenho o Si bemol. Então o Si bemol também, ele é igualzinho esse aqui. Então significa, se você colocar em seus arranjos aí, trocar esses diminutos, na primeira vez faz um, na segunda vez faz o outro, você acaba dando um brilho na música, utilizando o mesmo diminuto de uma forma diferente. Olha só que legal, ó, presta atenção, ó, Dó. Agora eu vou usar o Mi. Olha só, é o mesmo diminuto invertido, legal demais. O Sol agora. Viu como é que combina? Fica legal porque é o mesmo diminuto que está invertido. Si bemol agora. Viu como é que fica legal demais? E como a gente pode achar rapidinho isso? Olha a minha dica aqui. É só você guardar. Eu quero fazer uma passagem para um tom na frente, então meio tom aqui eu posso fazer um diminuto, aí é fácil. Agora eu posso também pensar no terceiro grau do acorde que eu estiver e fazer o diminuto dele, ó, Dó, Ré, Mi, é o terceiro grau, então eu posso fazer o Mi diminuto que vai combinar para cair no Ré. E outra ideia também, o quinto grau dele aqui, que é o Sol, eu penso nele como diminuto, e faço também. Olha só, dica de mestre aí para você estudar, hein? E também eu penso na sétima menor dele, que é o Si bemol. Então serve para qualquer tonalidade, você pensar nessa forma aí de estudo. Por isso que o meu canal aqui eu passo sempre dicas para você estudar e ficar bom no violão. Nada de ficar decorando aí. Esse canal é para você estudar, para quem gosta de estudar. Então preste bem atenção. Gostou da ideia? Então pode pegar qualquer acorde aí, fazer essa jogada aí e trabalhar. Eu tenho certeza que você vai fazer seus arranjos mais bonitos aí, utilizando os acordes diminutos, tá bom? Pessoal, o recado rapidinho aqui, não esqueça de olhar aqui embaixo, tá? Os meus cursos, se você está querendo aprofundar na música, estudar um pouco mais, eu tenho curso de vários níveis aqui. Para você que é iniciante, eu tenho curso de violão completo aqui, 3.0, para você iniciar do zero, vai no intermediário e chega até no avançado também. Tem aulas avançadas também nesse curso.
iniciante do zero, intermediário, avançado. Eu também tenho curso de harmonia para você que já toca um tempinho aí, intermediário, violão, guitarra, baixo, teclado. Todo músico precisa estudar harmonia, tá? Independente do instrumento. Então aproveita a oportunidade aí para ficar fera na harmonia. Eu também tenho um curso de arranjo, para você que precisa fazer arranjo das músicas, só que esse curso aí você precisa entender um pouquinho já de harmonia e de teoria musical, tá? Para você conseguir fazer esse curso. Se você não sabe ainda harmonia, faça primeiro o curso de harmonia para depois fazer esse curso de arranjo, tá bom? É um conselho que eu dou aí para você seguir o cronograma correto do seu estudo, tá? Eu tenho também curso de teoria musical para você iniciar seus estudos na partitura. Tá bom? Isso é de estudar, tá joia? O importante é você estudar com calma, pegue todas essas dicas que eu passei lá do início desta aula sobre acorde minuto e aplique nas músicas. Eu tenho certeza que você vai começar a criar arranjos maravilhosos aí utilizando os acordes minutos, tá bom? Pessoal, a gente se encontra em uma dessas aulas aqui ou lá no curso também, se você começar a estudar, para a gente bater um papo lá na Hotmart. E também não esqueça de dar um like aqui, compartilhe essa aula com seu amigo que está precisando estudar também sobre o diminuto. Se inscreva, ative o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui no canal, tá? Bons estudos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.